Olá, eu sou o professor Reginaldo Cruz, seja bem-vindo ao meu canal. Sou professor na área de teologia sistemática, na área de teologia histórica e também na área de história da igreja, há quase 20 anos em diversos seminários, institutos e também faculdades de ensino teológico. Eu tenho graduação em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, também sou licenciado em História, tenho várias pós-graduação, docência do ensino superior, ensino religioso e também pós-graduação em Teologia Sistemática e mestrado na área de Ciências da Religião. O objetivo do nosso canal é comunicar, é transmitir a você mensagens, palestras e também review. Haja vista posteriormente apresentarmos várias indicações, apresentações e análises de obras de teologia sistemática, de teologia histórica, também de teologia bíblica e também teologia pastoral. Nós começamos agora, ou eu começo agora, uma série de estudos, de mensagens curtas a respeito de questões éticas, eutanásia, aborto, suicídio. Também vou falar sobre as questões de ética nos relacionamentos, como namoro, noivado, casamento e divórcio. A nossa primeira discussão é a respeito da eutanásia. Sempre foi um tema polêmico, de difícil debate, de difícil defesa. Há várias opiniões a respeito desse tema, mas em termos gerais, a eutanásia ela é conhecida como eutanásia ativa e eutanásia passiva. Na eutanásia ativa, é permitido tirar a vida para acabar com o sofrimento. Na eutanásia passiva, permite-se a morte para aliviar o sofrimento. De maneira geral, esse tema já foi discutido e é discutido tanto do ponto de vista histórico, como também há essas discussões em algumas passagens da Bíblia. Nas discussões históricas, por exemplo, Hipócrates, o pai da medicina, ele se posicionou a favor da vida. Em seu juramento, Hipócrates se posicionou em favor da vida. Os pais da igreja, que compreende o período do século II, III, IV, V, alguns acham pais da igreja até século VI e século VII, os pais da igreja, eles se posicionaram, por exemplo, através do Didaquê, contra a questão da eutanásia, eles dizendo, claro que esse termo não era discutido, mas fica bem claro que os pais da igreja, eles condenaram essa prática, quando eles dizem, não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Aí, esse debate, ele não foi muito comentado na época da Reforma. Entre os teólogos modernos, ele sempre foi discutido. Na sociedade vigente, faz parte dos debates atuais. Eu até me chamou a atenção, por exemplo, lá na Europa e Portugal, é permitido aborto em 3 casos, né? Quando a vida da mãe está em risco, eles chamam de aborto terapêutico. Quando há risco de grave deficiência do feto, eles chamam de aborto eugenésico. E quando a mãe foi violada, lá eles chamam de aborto de honra. No Brasil é permitido praticamente nas mesmas questões. Agora, do ponto de vista da Bíblia, e o ponto de vista da Bíblia em termos gerais, onde nós focamos, onde nós concentramos e consideramos também de altíssima e fundamental importância essa discussão, nós temos o texto de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, que há uma indicação da preservação da vida, que não pode matar o inocente. Então, esse texto é trabalhado como o olhar da Bíblia condenando a prática da eutanásia. Outro texto também no segundo livro de Samuel, capítulo 1, ali dos versículos 1 até o versículo 10, quando o moço amalequita aparece no cenário da morte de Saul. Você já conhece a história. Saul tinha sido vencido na batalha e ele tinha sido ferido gravemente,
E esse moço aparece e Saul pede que ele tire a sua própria vida. O moço assim o faz. Depois, lá na frente, esse moço amalequita, ele conta essa narrativa, essa história, essa verdade para Davi, e Davi o repreende severamente, também levando à morte. Então, a gente observa aqui, tanto em Êxodo capítulo 23, versículo 7, quanto em 2 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 10, a Bíblia condena a prática da eutanásia. Se a gente observar o porquê da Bíblia condenar, a gente vai observar que a morte é um assunto muito sério e tratado com muita seriedade na Bíblia. Salomão disse que a morte não nos cai bem. Lá em Eclesiastes, a perspectiva de Salomão a respeito da morte é que ela nos coloca diante do desconhecido. A morte nos coloca diante do inesperado. E se a gente também observa isso aí na perspectiva de Paulo, por exemplo, Romanos capítulo 5, Paulo disse que a morte nunca será boa, ou aceita, ou aplaudida, ou desejada, ou amada. Por quê? Porque a morte, na perspectiva dos textos paulinos, é o resultado do pecado. Paulo diz, pelo homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, de um ponto de vista geral, defendendo essa questão, analisando essa questão, essa temática, do ponto de vista da Bíblia, o que podemos concluir é que, ao permitir a eutanásia, a pessoa ela demonstra, em primeiro lugar, falta de fé. Falta de fé. Em segundo lugar, a pessoa demonstra não conhecer e não confiar na soberania de Deus. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. É Ele que dá a vida, é Ele quem tira a vida. Então, não cabe a nós, seres humanos, permitir a vida, tirar a vida. Já dizia lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, Deuteronômio 5, no 6º mandamento, dizendo: não matarás. Então, o posicionamento do cristão deve ser em favor da vida. E isso implica em não concordar, mas, pelo contrário, condenar a prática da eutanásia. Curta as nossas mensagens, se inscreva no nosso canal, assista os nossos próximos vídeos sobre perspectiva ética, sobre outras perspectivas. Deus em Cristo te abençoe.